Bom dia, pessoal, bom dia. Estamos aqui para, como ele já falou, apresentar o projeto que foi feito. Então, vou começar apresentando. Eu sou o Cauê, o Christian está sentado, o Fábio sentado, a Bruna, não, o William e o Wildo lá no canto. Tá? Quem vai comandar a apresentação aqui? O Marcel e o Filipe, então eu deixo aí com vocês. Então, como o professor já adiantou, né, o nome do projeto é A Última Gota, e a gente vai começar mostrando um pouco do gameplay desse jogo, e aí depois a gente vai começar prosseguindo, explicando como que ele foi feito e alguns outros dados. Pode passar o vídeo, por favor. Opa. Então ele foi desenvolvido na Unity, né? Acho que todo mundo aqui já deve estar habituado, é uma das engines mais utilizadas do mundo ultimamente. A nossa ideia foi utilizar música clássica em todas as fases, por ser músicas que já estão em direito autoral, né, sem... como fala? Esqueci. Domínio público. E ao mesmo tempo que elas vão interagir com as fases. Então, toda a música utilizada, ela tem uma relação direta com o que vai ser apresentado. Então, essa daqui é a nossa fase, né, um jogo de puzzle. Então, as imagens, junto com os haikais, que são imagens de introdução, né, contam algumas historinhas, vai mostrar uma história completa no final sobre o ciclo da água. Né? Bom, isso aqui é o que acontece quando o quebra-cabeça não consegue ser completado no tempo estipulado. Então, o tempo vai esgotando aqui. A pessoa não conseguiu resolver, mostra uma tela de pergunta. A música ficou um pouco baixa, mas tem uma música de fundo também. E, logicamente, em seguida vem uma tela. O que acontece quando você vence a tela? Mostra essa imagem que seria um quadrinho contando, tem uma narrativa do que acontece com as gotas do jogo, que essas gotas são os personagens principais do jogo, né? É tipo uma HQzinha, né? É um pequeno quadrinho. Então, o nosso público-alvo, né? Esse jogo é destinado a crianças, né, entre 8 e 14 anos. Por que essa faixa etária? Né? Durante a evolução, né, o desenvolvimento da criança, ela precisa ter algumas inteligências cognitivas para atuar em um jogo desse nível, né, que é um jogo de puzzle. Então, crianças muito novas, elas não vão nem entender o que está acontecendo, por mais que elas consigam apertar os botões e virar as peças. Então, essa faixa etária é quando a criança já tem alguma certa maturidade para entender o que está acontecendo, tanto do ponto de vista de gameplay, quanto da história. Ambos os gêneros, né, tanto homens quanto mulheres, não tem por que fazer esse tipo de distinção. E, logicamente, com acesso ao smartphone, que foi a plataforma que a gente decidiu desenvolver. E o interesse em desafios lógicos é justamente por se tratar de um puzzle. Então, alguns dados aqui. A gente, nesse primeiro momento, pelo menos, a gente decidiu utilizar só a plataforma Android, tanto pelos custos, quanto pela facilidade em desenvolver, né? Ninguém aqui ainda tem dinheiro para um Mac, espero que isso mude em breve. Mas aqui tem alguns dados que a gente tirou do próprio BNDES. Né? Essa pesquisa foi realizada por eles, e aqui estão os smartphones mais vendidos no mercado durante os anos de 2013 e 2012. Vocês, obviamente, dá para perceber que mais da metade deles é Android. Então, assim, o maior público que a gente poderia ter está nessa plataforma. E até porque também, por ser desenvolvido na plataforma Android, ele não necessita de uma licença especial como no caso da Apple Store. Se você tentar disponibilizar esse jogo na Apple Store, você tem que pagar uma taxa. Então,
acabaria gerando custo para a gente, para a equipe, e a gente acabou optando pelo Android, justamente por causa não ter essa taxa. Né? Parte de marketing agora, né? Nós fizemos um levantamento dos nossos maiores concorrentes, que são jogos de puzzle e jogos com essa temática voltadas para a água. Né? Então, esses dois primeiros jogos aqui, o 2048, eu acho que é o mais popular, e o Roll the Ball, eles são jogos tipicamente puzzle. Então, são jogos que estimulam o raciocínio lógico. Enquanto o último, o Sprinkle, ele é um jogo com temática de água. Né? Então, as gotas que aparecem no jogo lembram a água, né? Os personagens. E é um jogo de temática de bombeiro, alguma coisa assim. Não volta, tem diferencial. Posso falar? Bom, então, o jogo, apesar de ele ter uma mecânica já conhecida de puzzle, com movimentos em slide, né, ele tem esse diferencial dele justamente ser a temática educacional. Então, ele tenta mostrar para o jogador que, através da história que é contada pelos quadrinhos, que é uma história de sustentabilidade. Então, essa é uma temática diferente no jogo de puzzle. A gente até chegou a fazer uma certa pesquisa e foi difícil achar jogo que tem essa temática junto com o puzzle. Né? Basicamente, é um produto muito conhecido, porém é proposto de uma maneira diferente. No momento que a gente colocou um haikai, a gente colocou uma música que gera um sentimento, a gente colocou uma narrativa no final. Então, o produto é conhecido, mas a maneira que ele é oferecido é o diferencial. Exatamente. Esses haikais eles vão ser apresentados mais para frente, mas são poemas, enfim. Isso também é um diferencial no jogo que justamente o haikai e a narrativa ele consegue ajudar o jogador a compreender melhor o que está acontecendo no jogo, né? Qual é a história, qual é o enredo do jogo. Apesar de ser um puzzle, isso é muito difícil até conhecer um puzzle com narrativa, mas ele consegue compreender através dessas imagens, né? do quadrinho e do haikai. Então, sobre os nossos concorrentes, a gente fez um levantamento sobre os dados de venda entre eles. Então, 2048, né? Se vocês... Voltou. Então, aqui ele não tem narrativa praticamente nenhuma, né? Seu objetivo é extremamente lógico e alguns dados de venda dele. Ele é um dos jogos mais baixados, assim, né? Então, nesse caso, ele tem 13 mil downloads, mas existem clones dele com centenas de milhares de downloads, né? E todos eles com uma resenha extremamente alta, né? São 4 estrelas, mais do que isso até. O Roll the Ball também é um puzzle, né? O objetivo desse jogo seria você fazer um caminho para a bola seguir até o objetivo dela ali. Também com uma qualidade gigantesca de resenhas e de downloads, né? 350 mil. E o Sprinkle, que eu tinha falado antes, que o objetivo desse jogo é basicamente controlar esses bonequinhos e as torneiras ali para você apagar certos incêndios. Também ele não é muito popular, né? 8 mil downloads, mas as resenhas são extremamente receptivas. Então aqui foi o que... Vamos falar um pouco dos custos, né? Então, os custos que a gente levantou, tanto para a produção do jogo, quanto para montar todo o aparato que foi necessário para se ter esse jogo. Então, os cargos, né, totalizando 32 mil, num período de 6 meses, que a gente calculou para ser desenvolvido, e os custos administrativos, tanto internet, água, luz, que totalizaram 57.200. Claro que isso é apenas uma estimativa, né? Isso seria se o jogo fosse realmente produzido, então valores podem ser diferenciados, né? Isso é somente uma apresentação do que seria se o jogo fosse realmente feito. E se a gente não tivesse nada pronto, né? Então,
Aqui a gente está tendo custos de compra de equipamento, móveis, tudo. A equipe, né, que é todo mundo aqui presente, eu acho que boa parte não está vendo aí o Wildo, que está escondido ali. Está todo mundo aqui. Então, agora vamos falar um pouco da história, né? A gente adotou o modelo de Haikai, que é um sistema de poemas japoneses, né? Então, eles são extremamente curtos e não necessariamente eles rimam, mas eles contam algumas historinhas, né? Então, dá um som na imagem, por favor. Esse é um exemplo do Haikai clássico, né, que a gente adotou. Normalmente eles são compostos de 3 frases, né? E o que é feito é a contagem não de sílaba, como aqui no Brasil, no português, mas sim a contagem de sons. Então, normalmente, cada uma dessas partes verticais, elas são compostas de números diferentes de som, umas com 17, outras com 15. Eu não lembro exatamente a numeração, mas os sons têm que formar essa cadência do poema Haikai. Normalmente, os mais tradicionais, eles utilizam o Haikai todo na vertical, os 3 poemas juntos, né? Mas alguns também podem ser separados. E ao ocidentalizar o Haikai, acabou ganhando outras formas também, como o que a gente apresenta aqui. Então, esse daqui, mais uma vez, é um outro exemplo de um Haikai tradicional japonês. E o próximo é o que a gente conseguiu desenvolver para o nosso jogo, encaixar na nossa temática. Esse, por sinal, é o da primeira fase. Então, desculpa, ele vai mudando conforme as fases, tá? Não é o mesmo texto. E ele se alinha conforme também a temática da fase e o quadrinho, a música. Então tudo tem sentido, tudo está entrelaçado, tudo foi pensado de acordo com a fase. Aqui um pouco do concept art, né, que foi adotado desde o começo do projeto até a versão final. Então as gotas, como a gente começou a pensar nelas, né, toda a parte de evolução. Então aqui a gente já, a Bruna fez um trabalho incrível aqui, fazendo um monte de expressões diferentes, né, com as gotas diferentes também, que a gente viu que se encaixava melhor no que a gente estava querendo adotar. Vários esboços que foram feitos para votação da sala inteira, né, como um todo. E aí o que a gente acabou fechando e decidindo, né? Então, durante a história do jogo, né, todas essas expressões são utilizadas. Então, as fases, né? O jogo é composto de 6 fases, divididas em quebra-cabeças de 3x3, 4x4 e 5x5. Então, 9 pedras, né, 16 pedras e 25 pedras. Lembrando que sempre tem uma faltando justamente para você conseguir fazer a movimentação. Então, aqui seria a primeira fase. Antes de passar para as próximas, todas elas têm um tempo. Obviamente, conforme a dificuldade aumenta, esse tempo também vai aumentar. Se o jogador desistir um pouco do jogo, né, cansar, ele pode voltar para o menu inicial, que lá ele pode sair do jogo sem problema. E ele também pode pedir uma colinha aqui, né, apertando o botão de lupa, que ele te mostra a imagem completa do quebra-cabeça para você ter uma direção. Parece ser isso. Da segunda fase, também 3x3, aí a quarta fase, 4x4, também 4x4, a quinta fase, não, essa aqui, e a sexta fase, a fase final, como foi a nossa história. Bom, aqui nessa fase a concluir a imagem tem a torneira aqui, que seria justamente o final da história, seria onde essas gotas estariam passando por todos aqueles caminhos e aqui onde ela estaria caindo nas florzinhas aqui. Seria o ciclo da água, no caso. Concluindo essa parte da história, a gente vai começar a falar das ferramentas que nós utilizamos. Então, como eu falei anteriormente, foi desenvolvido na Unity, né, usando o Visual Studio para o C#. Utilizamos o Audacity para nivelar os áudios, né, para fazer essa edição de som. Os
programas Adobe, né, o Illustrator e o Photoshop, para fazer a edição dessas imagens, vetorização delas. O Corel também a gente utilizou para essa parte das imagens, né? O Git, que é a nossa ferramenta de versionamento, a gente hospedou ele no Bitbucket, que é um serviço bem parecido com o GitHub, né, que é mais popular, com algumas melhorias assim, projetos privados e os custos são reduzidos. E o Trello a gente utilizou para fazer o acompanhamento das atividades ao longo do processo. Teve algumas outras ferramentas também que a gente utilizou para comunicação entre a equipe, como por exemplo o Gmail, ou o próprio Facebook, ou o WhatsApp, o Telegram também. A gente criou grupos para poder entrar em contato. A gente fez também divisão de especialidades também. A gente fez grupos também menores, com só os programadores, ou só os desenhistas, ou só quem fazia parte do roteiro. Enfim, inclusive no próprio Trello também, a gente dividiu por tarefa cada área e o que cada pessoa iria fazer, né? Teria tarefas lá direcionadas para cada grupo e tarefas individuais também. Assim, somos um grupo de 8 pessoas. Para organizar 3 pessoas em um grupo já é difícil. Para organizar 8 é uma tarefa quase insana, principalmente quando você não tem uma experiência profissional do mercado. Então esse foi o jeito da gente se organizar em grupos menores e hierarquizar esse grupo, justamente para a gente ter um desempenho melhor aí e conseguir concluir o projeto. Então, um pouco da organização dentro da Unity, né? Então, como a gente utilizou ela para não virar aquela zona de arquivos, né? Só a nossa estrutura de pastas que a gente decidiu adotar.